IACG, boa noite, graça e paz. Mais uma vez a gente se reúne para estudar a palavra do Senhor, mais uma vez a gente se reúne para falar um pouquinho sobre essa carta maravilhosa do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Dessa vez nós já vamos entrar no capítulo 2 o modelo do com certeza em aula 1 e aula 2, tá bom? Então você vai acompanhar isso aí direitinho. Outra coisa, anota suas dúvidas, porque a Andréia está aqui com o celular para isso, para que as dúvidas a gente possa responder. Não é possível que não tenha alguma dúvida a respeito do que foi ministrado, não é possível que você não tenha alguma questão com relação à igreja de Tessalônica, ou com relação à nossa conduta de hoje como igreja. Então faça a sua pergunta, participa junto com a gente, porque isso abençoa a gente. E nós fizemos esse trabalho com muito carinho para abençoar, para realmente te trazer conhecimento e para que você não erre por falta de conhecimento das Escrituras. Tá bom? Vamos orar, em seguida a gente vai passar para um louvor e logo em seguida a gente parte para a aula, tá bom? Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti nesta noite para Te agradecer, ó Deus, mais uma vez, pela oportunidade de poder estudarmos a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nestes dias, Pai, de pandemia, dias onde nós estamos recolhidos, Senhor Deus, obedecendo às autoridades humanas, totalmente contrário àquilo que Tu nos dá, Deus, como ousadia, totalmente contrário, Pai, àquele propósito de estarmos falando, de estarmos consolando as pessoas, de estarmos falando que o Senhor livra do mal, de estarmos falando que o Senhor cura, que o Senhor transforma, que o Senhor liberta, ó Deus. Senhor, nos ajuda, Pai, a viver o sentido verdadeiro de ser igreja, Senhor. Em alguns lugares do mundo onde é proibida a entrada da Bíblia, a igreja é uma contrabandista, Senhor. Em alguns lugares do mundo, Pai, não se pode pregar e a igreja prega, ó Deus, obedecendo autoridades, pagando o preço de serem encarcerados, pagando o preço de viver em containers, ó Deus, pagando o preço, Senhor Deus, de ser igreja genuína, ó Deus, e nós estamos com muita facilidade, ó Deus, com muita mansidão e muita resignação, aceitando, Deus, este confinamento, esta reclusão, ó Deus, de estar em casa, de usar a tecnologia, mas de não falar com pessoas, ó Deus. A igreja, ela é militante, Senhor Deus. A igreja, ela é protestante, Pai. Ela protesta mesmo contra o sistema, ela vai na contramão de economia. A igreja é viva, Deus. A igreja é orgânica. A igreja é tua noiva empoderada, Deus, por ti na terra, através do Espírito Santo, Senhor. Nós somos o teu corpo vivo nesta terra, Senhor. Muito obrigado, Pai, por este momento e que nós possamos acordar, que as lideranças possam acordar, ó Deus, parar em nome de Jesus de falar em fé racional, ó Deus, e começar a pregar a fé bíblica, a fé de Hebreus, a fé transcendental, a fé sobrenatural. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia, ó Deus, porque tudo que nós queremos, Senhor Deus, é experimentar dias como esse que a igreja pagaria o preço, ó Deus, de ser incriminada, pagaria o preço, Pai querido, de ser, Deus, apontada, Senhor, por descumprir, ó Deus, mas por pregar aquilo que Tu mandou que fizéssemos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Deus. Que possamos ter a igreja de Tessalônica como uma igreja exemplo, Pai. Ainda que com a distância temporal que temos deles, ó Deus, mas aplicar nas nossas vidas, ó Deus, a prática, Senhor, de ir e de crescer, mesmo em tempos de reclusão, mesmo em tempos, ó Deus, de perseguição, Senhor. Nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nós. Tudo é para Ti, ó Deus, e o que nós queremos é Te agradar. O que nós queremos é ouvir, ó Deus querido, a Tua voz e alegrar o Teu coração, porque se porventura o Senhor vier, achará o Senhor fé na terra. Tenhamos, ó Deus, força, coragem, audácia, Deus, intrepidez para divulgar, pregar e anunciar que está próximo o reino do Senhor, ó Deus. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, ao único, ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força. Vamos louvar juntos. Louva comigo.
força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos ao único digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos a Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Assim como na semana passada, saio de cena agora, você vai continuar ouvindo a minha voz, obviamente, mas eu vou estar aqui do lado para que a gente possa ministrar o estudo, tá bom? Então vamos juntos, preste atenção, mais uma vez, pega a caneta, pegue o papel, anota as suas dúvidas, para que a gente possa tirá-las a respeito disso. Bem provável que hoje, pela postura do apóstolo, por aquilo que nós vamos falar a respeito da vida de Paulo, muitas coisas venham à tona e muitas perguntas você queira fazer. Então anota para que a gente possa aqui responder, tá bom? E também eu vou ficar mais atento para responder a todas as postagens que foram feitas após essa live. Vamos responder a todos, com muito carinho, com bastante atenção a todos os irmãos, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Então, conforme anunciado, a gente parte agora para o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. A exortação e o caráter do apóstolo. A gente vai falar bastante sobre isso,
E a gente vai falar bastante dessa questão do caráter do apóstolo. Eu quero que você fique muito tranquilo, porque esse caráter tem mais um cunho apostolado do que da pessoa em si, porque Paulo já havia provado quanto estava com eles do seu caráter, né? Então a gente tem inúmeros textos bíblicos que falam sobre isso. O versículo 7, inclusive, embora pudéssemos, como enviado de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual que acaricia os próprios filhos. Ou seja, Paulo de maneira nenhuma, embora tinha direito, ele foi assim, um peso financeiro para os tessalonicenses. Tá bom? Muito bem, vamos lá. A conduta de Paulo em Tessalônica são os tópicos que a gente vai falar dentro do capítulo 2. A defesa de Paulo das falsas acusações, porque haviam falsos mestres junto desse povo também, embora não na igreja. Tá? A igreja era uma igreja que estava em Deus, Pai e em Cristo Jesus. Então era uma igreja salva, era uma igreja convertida, era uma igreja que até os novos já estavam vivendo, experimentando a graça redentora e o poder das palavras do Senhor Jesus através do que fora ministrado. Vamos falar também das exortações do apóstolo, vamos falar da colocação do apóstolo como mordomo e da colocação do apóstolo como, obviamente, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ok? Como ele mesmo diz aqui, embora pudéssemos exigir como enviados de Cristo, né? Então ele vai falando isso aí no versículo 7. Muito provável que a gente não feche isso hoje, né? Obviamente. É bem provável que a gente fique no primeiro e no segundo tópico só. Depois a gente passa para as exortações. Mas nós vamos... A ideia é de ir bem devagar mesmo, de repente em 2 aulas, ou em 3. Aula 1, 2 e 3. Para que a gente consiga, dentro da nossa limitação também, esmiuçar o máximo todo o conhecimento eclesiástico e teológico contido nessa carta. Bom? Comentários. Paulo faz uma alusão ao seu caráter e ao seu comportamento. Então ele cita na carta aos Tessalonicenses também a postura dele. Mas a título de lembrança. Paulo aqui não está cobrando deles, mesmo porque ele não está nem presente. Ele escreve essa carta para os Tessalonicenses, estando na cidade de Corinto. Mas ele os lembra da sua postura, da sua conduta, ou seja, da questão do caráter do apóstolo, caráter apostólico. Também os faz o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, assim, Paulo foi dessa mesma forma e pregou e anunciou com poder e autoridade no Espírito de Deus e nada o faltou. Né? Então ele lança a mão agora de um breve histórico mais completo um pouquinho a respeito do seu ministério, da sua mensagem e do estilo de vida. Um estilo servil, um estilo onde ele foi para servi-los, foi para instruí-los, foi para dedicar-se a eles por amor a Cristo Jesus, nosso Senhor. O caráter do obreiro influi na qualidade da obra. Quantos ministérios começam com uma determinada linha, um determinado chamado para Deus, e no decorrer da jornada, da caminhada, tomam um outro rumo, né? E isso tira o foco inicial daquele chamado ministerial, isso atrapalha o crescimento, com certeza atrapalha o crescimento, porque saiu do foco que inicialmente Cristo Jesus tinha dado. A prova disso é que a gente vê ministros de louvor, por exemplo. Eu tenho falado isso muito para o ministério, ensinado muito a eles. Ser ministro de louvor é coisa maravilhosa no reino de Deus. Ser um porteiro, ou aquela pessoa que recebe os irmãos quando chegam, é coisa maravilhosa no reino de Deus. Porque nesse reino não tem coisa pequena. Mas se Deus te chamou para aquilo, ninguém vai fazer com mais excelência do que você. Então há muitos pastores que se perdem porque são excelentes ministros de louvor, são ungidos.
mas talvez que o status da ambição ministerial, talvez que o status que estão dando ao ministério pastoral, que não é tanto assim. Eu entendo que pastores devem ser tratados com todo respeito, com todo louvor, com toda a honra que merecem, com toda a admiração pelo trabalho que exercem, mas também não com toda essa idolatria que se faz em cima dos pastores, né? Então há pastores, por exemplo, que estão se perdendo porque perderam o foco do seu chamado diante do Senhor. São excelentes ministros, mas não são pastores. No mínimo, pastor de ovelha não são. Então, o apóstolo ele deixa isso muito focado na carta, quando ele fala do seu ministério. E é importante a gente falar sobre isso, porque nas igrejas estão cheios de ministros que estão no lugar errado. Por isso o crescimento da maneira que Deus preveu, que Deus espera. Por isso há muitas pessoas sofrendo, por isso há muitas pessoas feridas, muitas pessoas perseguidas dentro das igrejas, porque há ministros que estão no lugar errado. E isso é uma coisa muito séria. E Paulo ele deixa isso muito claro. Ainda no versículo 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, os próprios filhos. Então ele foi para ser um pregador. Se Paulo, no decorrer do caminho, os Tessalonicenses, quisesse transformar-se num ministro de louvor, o propósito do chamado dele, na plenitude, não se cumpriria. Jamais. Então fica um alerta para nós hoje. Se Deus não te chamou para ser um ministro de louvor, não queira ser. Professor, não queira ser. A gente pode até eventualmente suprir, fechar uma lacuna que está necessitando na igreja, porque hoje nós temos obreiros que muito mais fazem o que gostam do que o que necessitam. Isso é fato, isso é uma realidade, a gente não tem como fugir disso. Mas Paulo ele fazia o que era necessário. Silas aprendeu, Timóteo aprendeu a fazer aquilo que era necessário. Essa igreja de Tessalonicenses aprendeu a fazer aquilo que era necessário. E nós precisamos voltar a fazer aquilo que é necessário. Então, a vida, ou seja, o caráter do obreiro, a vida dele, a maneira com a qual ele exerce o seu ministério, influi na qualidade da obra. E não tem como fugirmos disso. Em Tessalônica, Paulo faz alusão ao seu caráter, mais uma vez aí, à sua postura apostólica, ao seu comportamento na época em que esteve junto aos Tessalonicenses. Agora ele lança a mão de uma história mais completa do seu ministério. Ele fala um pouquinho mais do seu ministério, coisa que certamente ele não ficava falando e cobrando lá quando vivia os Tessalonicenses. Agora ele fala isso, mas é a título de lembrança. Fala da mensagem poderosa no Espírito de Deus e fala da sua vida humilde, dedicada e aplicada às vidas daquela igreja. O apóstolo visitou Tessalônica e lá viveu uma vida que ilustrava muito bem aquilo que ele pregava. Na verdade, e até além da ilustração, tá, meus irmãos? Porque ele dava prova convincente da doutrina, porque a palavra não chegou aos Tessalonicenses somente pela eloquência, somente pela pregação, somente pela oratória do pregador, chegou também em poder. E isso, na mente de Paulo, isso bem definido na mente de Paulo, não é de admirar a fala que ele pronunciou em Atos 20. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. E vamos abrir lá em Atos 20 para a gente ler esse texto, porque uma das coisas que a gente gosta bastante é de ler os textos juntos, né? Então Atos 20, 24 diz assim: porém, em nada considero preciosa para mim mesmo, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo,
contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Talvez o teu ministério não seja para testemunhar a graça de Deus na pregação, mas seja para testemunhar a graça de Deus, o evangelho da graça de Deus no socorro. Talvez seja para testemunhar o evangelho da graça de Deus na acolhida. Talvez seja para testemunhar o evangelho da graça de Deus no ministério de ensino, no ministério de louvor, no ministério diaconal. Entende isso? Há um papel estabelecido para você no reino de Deus e você não pode entender como um papel menos importante que o outro, porque o corpo funciona com membros que julgamos menos importantes e não são. Assim funciona. Todos têm a sua devida importância. Todos têm. Bom, então esse deve ser o caráter moral de um obreiro, independente de onde ele serve. A gente não está falando aqui, pregando denominação, a gente está pregando uma igreja saudável em Cristo Jesus. Uma igreja onde há uma carta escrita, há uma exortação, mas a respeito de um mal teológico a respeito da vinda, mas não de pecado. Não há uma citação de pecado nessa carta. Então, estamos falando de uma igreja saudável. Estamos falando de uma igreja modelo, de uma igreja exemplar. Uma igreja que serve sim para que nós façamos a aplicação pessoal nas nossas igrejas nos dias de hoje, ainda que com todo o distanciamento temporal que nós temos para essa igreja. E lembrando que essa carta foi escrita 50, 51 anos depois do nascimento do Senhor Jesus. Portanto, se contarmos aos 33 anos, no término do ministério, nós temos aí 17 ou 18 anos, ou 18 ou 19 anos após a assunção do Senhor Jesus. Então, uma carta escrita em pouco tempo, fatos bem presentes, bem marcantes. Então, de acordo com o seu ponto de vista, o primeiro e o mais importante ministério de qualquer servo de Deus é o próprio caráter. É a maneira segundo a qual a gente vive aquilo que fomos chamados a viver. A gente faz aquilo que fomos chamados a fazer. A gente cumpre o nosso papel no corpo de Cristo. A gente exerce a nossa função, o nosso papel, o nosso ministério na congregação que fomos plantados. Isso é importante. O que somos tem muito mais importância do que o que dizemos. O que fazemos tem muito mais importância do que o que pregamos. Tem que haver coerência. Tem de haver coerência. Em qualquer obra espiritual, o caráter do obreiro influi grandemente na qualidade da obra. Eu explico. Não se ensina para o rebanho que questões pessoais, à luz da Bíblia, não a maneira que eu vejo, a maneira que eu penso, à luz da Bíblia, questões pessoais entre irmãos devem ser tratadas entre os próprios. Aí você pode dizer assim, mas pastor, a gente está levando porque o senhor é pastor, ok. Mas também sou homem, posso não entender direito e posso criar um conceito errado com relação ao irmão ao qual você está me narrando o fato. Porque você vai me narrar segundo a sua ótica. E eu vou entender segundo a minha ótica. Isso parte do pressuposto que não há um justo sobre a terra, nenhum sequer. Então o meu julgamento pode ser sim comprometido. Não manda levar nenhum tipo de causa pessoal diretamente aos pastores. A Bíblia manda que se resolva entre os irmãos. Então a qualidade espiritual da obra está diretamente ligada à qualidade
ao caráter, bíblico da liderança. Isso é a aplicação. Todas as vezes que se quebra essa cadeia, a gente tem problemas. Ah, foi resolvido. Pois é, mas se juntar os dois irmãos, ficou mágoa. Porque não fizeram o que a Bíblia manda, olhar nos olhos e os pastores intermediarem, serem os apaziguadores, como juízes do Antigo Testamento, julgar aquela questão em Cristo Jesus. E isso é um perigo muito grande. Embora ainda não havia uma liderança estabelecida, porque Timóteo foi para lá, outras pessoas foram para lá, Silas, Paulo foi para lá, João pregou nessa igreja. Então, assim, temos muitos apóstolos que tiveram ministros e discípulos que passaram. Então, é um cuidado muito grande a ser tomado, muito grande. Estamos lidando com vidas e vidas que não nos pertencem. Por isso o cuidado de Paulo. Ele sabe que a igreja não é dele. Ele sabe que aqueles homens, aquelas mulheres, são pessoas amadas e queridas do Senhor Jesus, dono da igreja. Paulo queria também defender-se de falsas acusações. A gente percebe isso daí do versículo 1 ao versículo 13. Então havia investimentos contra o apostolado, investimentos contra o discipulado, investimentos contra a implantação daquela igreja. Havia resistências. E ele enfrentou resistências. A prova está aí. Ele também queria encorajar os crentes de Tessalônica sob a perseguição. Estavam no alvo da perseguição. Então vamos dar uma lida no 2, de 1 ao 13. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente, e ele já começa narrando, que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho em meio a muita luta. Em meio a muita luta. Então, para vocês terem uma ideia, Paulo e Silas foram brutalizados em Filipos antes de irem para Tessalônica. Sofreram fisicamente quando foram açoitados. Foram encarcerados. Foram de modo arrogante maltratados sob falsas acusações. Ilegal, embora fossem cidadãos romanos, sofreram. Versículo 3, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para agradar homens, e que prova o nosso coração. Então olha que coisa interessante, quando ele fala de dolo, de engano, de impureza, ele usou essas três palavras distintas a fim de afirmar a veracidade do seu ministério. Cada expressão em contraste com o que era característico de falsos mestres. Se a gente analisar bem, cada expressão dessa que Paulo usou, ela está em contraste com a expressão usada pelos falsos mestres. Primeiro, ele afirmou que a sua mensagem era verdadeira e não falsa. O seu modo de vida era puro e não pervertido sexualmente, porque havia demais isso daí na cidade. O seu método de ministério era autêntico, não enganoso. Autêntico como que recebido do próprio Senhor Jesus. Ele cita que foi aprovado por Deus. Então pode ser que alguns falsos mestres tivessem ido para a igreja a fim de desacreditar o ministério de Paulo. E isso esclarece a sua ênfase nos versículos 12, a respeito da sua escolha divina e aprovação, e integridade e devoção aos tessalonicenses. Então você vê que as coisas não estavam fáceis ali, mas eles ainda assim permaneceram fiéis ao chamado, ao propósito de levar o Evangelho aos gentios.
O chamado de Paulo tinha um propósito definido em Cristo, assim como o meu e assim como o teu é um chamado em Cristo, e nós não podemos nos desviar dele, para que tão somente sejamos bem-sucedidos. Depois ele vai falar um pouquinho sobre a perseguição, já dos versículos 14 ao versículo 16. E a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, porque ele narra isso daí, né? Versículo 14, assim é necessário, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Então, olha que coisa interessante, imitadores. Os tessalonicenses não eram somente imitadores de Paulo e do Senhor, mas também imitadores das igrejas da Judéia, no sentido de que ambos haviam sido perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que está me incomodando profundamente. Profundamente. Nós estamos vivendo dias onde o discurso mais lindo que se vem é cuidar da saúde, ficar em casa, nos proteger, cuidar uns dos outros. Meu Deus, eu tenho um interno, um conflito espiritual muito grande com isso. Porque eu não via a igreja nessa época aqui com esse cuidado. Eu não vejo a igreja que está na Coreia do Norte, que está na China, que está na Índia, que está no Cazaquistão, que está, meu Deus, na Colômbia. Eu não vejo uma igreja assim. E eu estou me sentindo um covarde, um covardado sobre o manto sagrado da obediência às autoridades constituídas. Eu estou numa luta muito grande, meus irmãos. Muito grande. E eu gostaria que nós, como homens de Deus, acordássemos para isso. Acordássemos para isso. Imagino que se Paulo, na época aqui dos Tessalonicenses, sendo maltratado, sendo ultrajado em Filipos, imagino se nós tivéssemos coragem de partir para a próxima cidade. O nosso testemunho, o que diríamos diante do Senhor, mediante tudo aquilo que nós sabemos que não é novidade, pandemias, epidemias, tremores de terra, rumores de guerra, revoluções, tudo isso nós sabemos que estamos para viver nesses dias. O que está acontecendo conosco? Tudo isso nós sabemos que estamos para viver nesses dias. O que é que está acontecendo conosco? Vamos abrir lá em Atos, capítulo 16. Atos 16. Do versículo 12 ao 40, mas a gente não vai ler tudo, um trechinho. E você pode anotar isso em casa para você ler depois. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui rapidamente. Vamos lá. Está aqui no versículo 6. Está no versículo 6 de Atos 16. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mícia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo a visão na qual um varão macedônio estava em pé
e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia clamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Nápoles, e dali Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia. Nesta cidade, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e os para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos pregou dizendo: se julgais que sou, nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso. E ali aconteceu cura, ali aconteceram tantas coisas. Depois, no versículo 19, vendo os seus senhores que lhe desfizeram a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas, arrastaram à praça à presença das autoridades, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, proclamando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de derem muitos açoites, os lançaram no cárceres, ordenando ao carcereiro que os guardasse. Isso aqui a gente sabe, depois veio a conversão do carcereiro, mas olha só o que eu estou dizendo. Disseram que não deviam fazer, fizeram, foram açoitados, tiveram suas vestes rasgadas, foram hostilizados, foram presos. Ai, Senhor. Olha o 17 um pouquinho aí, vamos um pouquinho à frente. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi lá e pregou. Olha que coisa interessante, está no versículo 4. Numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade. E assaltando Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo. Corriam risco, eles sabiam disso. Sabiam disso. Então, no versículo 8, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Imagine, novo convertido, recebe os apóstolos em casa, os ministros do Senhor em casa. Eles vão embora. Depois ele é requerido como preso, é arguido. Entendem isso? Entendem como esses homens não tinham medo? Entendem como esses homens eram audaciosos? Entendem como o Espírito de Deus era vivo neles e a palavra chegava não só pela pregação, mas também pelo poder do Espírito? Falta para nós hoje. A ousadia de Paulo era evidente. Vamos lá em Atos 8, vamos voltar um pouquinho aí. Vai anotando esses textos, porque não dá para a gente ler todos, são textos grandes. Aqui no caso ainda são pequenos, mas tem textos que são grandes. Então vai anotando para que você não os perca. E faça depois a leitura desses textos. Né? Atos 8, 27 a 29. Eis que o Antíoco, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro,
superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta sentado em seu carro, vinha lendo a profecia de Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te. Olha a ousadia desses homens, a ousadia de Paulo. Filipe já era um discípulo. Filipe já havia experimentado um translado pelo Espírito. Como nos aproximar hoje? Esse texto aqui fala da conversão do eunuco. E depois que ele explicou, que Filipe lhe explicou a palavra, que passaram por um lugar onde viu uma água, ele disse: tem água aqui, então o que impede que eu seja batizado? E foi batizado. Nós precisamos anunciar mais. Precisamos falar mais. Precisamos ser mais audaciosos. Precisamos ser menos obedientes. Não a Deus, não ao chamado, mas aquilo que está sendo imposto em nome de um suposto cuidado. Muita atenção a isso. Pastor, se eu falo um negócio desse, depois a gente sai para pregar, fica doente, a culpa vai ser sua. Não tem problema, pode depositar na minha conta. Mas eu tenho certeza que eu preguei fé. Eu tenho certeza que eu preguei para você a autoridade, que eu preguei intrepidez. Eu não estou falando da nossa falta de cuidado. A gente pode higienizar as mãos, pode usar máscaras, pode pôr luva, mas nós temos que pregar, nós temos que estar nas ruas. Nós temos que fazer aquilo que nós somos chamados, sem medo. Fazer sem medo. Nós não podemos ter medo de falar, medo de apregoar. E há questões que são muito simples entender o que o Espírito está nos conduzindo a fazer. Não é difícil de entender. Diferenciar um tempo de preparo. Estamos sendo preparados. Para que, afinal? No capítulo 1 a gente viu que essa igreja vivia sob a perspectiva da volta de Cristo. Vivemos hoje sobre a mesma perspectiva? Vivemos hoje sobre a mesma esperança? Vivemos hoje sobre a mesma alegria e por isso nada nos impede, nada cala os nossos lábios, nada nos mantém, nem o cárcere nos segura. Vivemos. Meus irmãos, eu não estou pregando demagogia, não. Nós precisamos viver isso. Precisamos pregar isso. Precisamos ter autoridade no Espírito Santo de fazer isso. É tempo de pregar ao mundo de que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas passaram. É tempo de pregar ao mundo que aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto ou que morra, viverá. É tempo de pregarmos para os homens julgarem se é justo, obedecerem aos homens ou antes a Deus, que nos chama. A exortação, as exortações do apóstolo a crer no Evangelho era verdadeira quanto à sua origem. Ele recebeu de uma fonte segura. Ele recebeu o chamado da pessoa salvífica do Senhor Jesus. E aproveitando agora esse slide, eu respondo a uma pergunta, porque fala das exortações do apóstolo a crer no Evangelho eram verdadeiras quanto à sua origem.
Então surgiu uma pergunta: como que eu identifico o meu chamado? Como que eu sei do meu chamado? E é uma pergunta bem oportuna, porque quantas pessoas têm uma boa palavra, são bons evangelistas, são bons mestres, bons professores, mas por terem uma boa palavra, por entenderem, buscarem ao Senhor na oração, terem um bom discernimento daquilo que leem, muitos líderes os têm. Isso é um grande erro. A primeira coisa que vai identificar o teu chamado em resposta à pergunta, acho que foi o irmão Eduardo que mandou, glória a Deus, Dudu, pela pergunta, é que há evidências do chamado desde novo, desde jovem, desde garoto. Vão haver evidências do seu chamado. E essas evidências a gente pode colocar como a nossa vocação. Vocação e depois chamados. O chamado é algo bem específico, o chamado é algo latente no teu coração. E quando Deus te chamar, você vai saber. Mas eu posso dizer da vocação, que são as evidências do ministério. E eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu contei essa história outro dia e não me lembro nem para quem, mas eu falei sobre isso. Certa vez, eu tenho uma prima que ela mora em São Vicente, litoral paulista, e certa vez nós estávamos na casa da minha avó ali na Alvorada. E a casa, o banheiro tinha uma torre alta que a caixa d'água ficava em cima e tinha uma janela bem mais alta. Então você tinha que subir no vaso sanitário para abrir aquela janela. E do lado de fora tinha um abacateiro. E eu não me lembro exatamente assim, o que aconteceu. E olha que a minha avó, para chegar a colocar a gente de castigo, devia ser um negócio meio sério, eu devia ter desobedecido. Eu acho que ela vai se lembrar disso se ela ver essa live. E ela ficou de castigo, e ela estava chorando, porque estava sozinha lá, estava triste. E eu decidi subir no abacateiro para poder conversar com ela, e consolá-la, e fazer com que aquele tempo passasse mais rápido, para que ela não se lembrasse do castigo. E eu fiquei lá pendurado no abacateiro, e ela lá do lado de dentro do banheiro no castigo, e nós conversamos, e isso passou. E eu estou lembrando disso porque ela lembrou disso no ano passado. Ela fez uma postagem no grupo da família, falou assim: nossa, primo, você já tinha algo de diferente. Eu me lembro muito bem disso quando eu era garoto. Então, você começa a identificar o seu chamado primeiro pelas evidências. Há evidências do chamado no nosso comportamento, na nossa vida. Ou seja, a nossa vocação já começa a se mostrar através das evidências. Depois de vocacionados, nós vamos ser certamente chamados pelo Senhor num dado momento. E esse chamado, ele é bem pessoal, mas ele é muito identificável também. Muito identificável também. Quando chegar o teu chamado, você pode ter certeza que a tua liderança vai estar junto contigo, porque é de Deus. E isso testifica no coração da liderança também. E é uma outra coisa que nós estamos perdendo. Estamos criando tanta reverência e tanto adoração, tanta idolatria para com os pastores, que nem essa proximidade mais do rebanho, de sentir no coração um chamado para um determinado ministério, acontece mais. E eu falo desse chamado como um chamado universal, isso vale para todo o ministério. Uns para pastores, outros para mestres, outros para os professores, é assim que a Bíblia fala. Outros para apóstolos, outros para evangelistas. A maneira, ela é quase que universal. Primeiro vai haver a vocação, junto com a vocação vem as evidências, depois das evidências o chamado em si. Tá? Espero ter ajudado você e aos demais que porventura estavam com a mesma dúvida. Então o chamado ele não procede de nenhuma doutrina falsa. O chamado de Paulo ele não procedia de nenhuma doutrina falsa, e sim verdade de Deus. Verdade de Deus. E vou ficar nesse aqui agora para a gente encerrar. Paulo olhava para os Tessalonicenses sem desejo impuro.
tendo em vista apenas o bem deles. Então Paulo queria basicamente, essencialmente, o bem daquela igreja. Então ele vai dizendo isso aí a partir do versículo 4. Sobre o seu chamado, de ter sido chamado. No versículo 5, né? No versículo 4 ele fala que não veio para assim lemos. No versículo 4 ele vai dizer que foi aprovado por Deus e o evangelho foi confiado a ele. Então ele começa afirmando a verdade, é aprovado por Deus, o evangelho foi confiado a ele. A partir do versículo 5, ele começa com uma série de palavras que demonstram o cuidado com os tessalonicenses. Por exemplo, lá em Atos, vai falar da conversão dos tessalonicenses, vai falar que foram muitos gregos piedosos, né? Muitas distintas mulheres e muitos judeus também que tinham um certo poder aquisitivo. Então era uma igreja que já nasceu com força também econômica. E Paulo nunca usou de linguagem de bajulação com nenhum deles. Sabe aquela questão de que você bajula, que você elogia, e para ganhar proximidade, para ganhar... Então ele nunca usou disso. Então isso é cuidado. E eu me valho muito. Embora não é pecado elogiar os obreiros que estão batalhando e fazendo um bom trabalho, e eu faço isso sem o menor tabu. Sem o menor tabu. Mas faço isso com muita tranquilidade, em momento, em tempo oportuno. Porque dignos são os obreiros do reconhecimento da sua liderança. Quantos obreiros fazem um trabalho maravilhoso, fantástico, e não tem sequer o reconhecimento da sua liderança, em nome de um pseudo-cuidado. Talvez seja mesmo porque a liderança está regada de tanto orgulho, que é até orgulho elogiar alguém. Isso não é demérito. Ele não usou de linguagem de bajulação. Ele não tinha intuitos gananciosos, ainda no verso 5. E diz que Deus é testemunha disso. Então olha o peso dessas palavras. Também não andou buscando glória de homens, nem dos próprios tessalonicenses, nem de outros. Então que coisa bacana isso daí. Isso daí. Então vai dizendo, porque recordem do labor e da fadiga, ou seja, ele trabalhava e se fadigava. E de como noite e dia trabalhando, não viviam à custa de nenhum dos tessalonicenses. E proclamavam o Evangelho de Deus. Proclamavam o Evangelho de Deus. Falavam do Evangelho de Deus. Tratavam-os como o pai trata filhos. Então olha o cuidado dele. Que coisa maravilhosa, né? Então no tocante ao respeito, ao método, ele não tinha planos de iludi-los. Então parece que os inimigos ciumentos o acusavam de heresia, de dolo, de lascívia. Mas ele vai falando do seu comportamento apostólico, do caráter apostólico, exatamente para isso, para matar tais acusações, para matar a pregação de heresias, de doutrinas que não eram doutrinas verdadeiras, doutrinas que não falavam de arrependimento de pecados, de perdão, de salvação, de vida eterna, de ressurreição pós-morte. Não falava de lascívia, de desejo impuro, insano, que rega o coração dos homens, de serem bajulados, desejados, de serem alvo, de usurparem
glória que não lhe é devida. Então Paulo tinha cuidado com eles, Paulo tinha dolo, Paulo era meticuloso com isso. Paulo lidava com lisura, com clareza, com transparência. E está aí uma coisa que as igrejas de hoje estão regadas: falta de transparência, falta de clareza, manobra de massa, autoritarismo. Isso está enraizado na igreja hoje. Isso está cheio de líderes assim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que não caiamos nós também naquilo que a gente condena. Mesmo porque a Bíblia diz, né, aquele que está de pé, cuide este para que não caia. Então a gente tem que ter muito cuidado, mas não podemos ser omissos e não falar e não declarar o que acontece hoje em larga escala dentro das igrejas. Em larga escala. Mas há tempo ainda, meus queridos, de nós mudarmos isso. Há tempo de você como pastor, eu como pastor, que errei diante da igreja, consertar diante da igreja. Há tempo de eu mudar o meu discurso. Há tempo de eu baixar minha bola, murchar minha bola. Há tempo que eu diminua, há tempo que você diminua, ele cresça. Tantos membros da igreja nunca ouviram pedir perdão a alguém. Isso é triste. Isso é triste. Ok, vamos orar. A gente para por aqui hoje. Semana que vem a gente continua a falar sobre isso. Bem? E semana que vem, certamente, a gente fecha o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, Deus. Bendizer o teu nome, Senhor, por nos dar a opção de estudarmos a tua palavra, Senhor. Por nos confrontar, ó Deus, confrontar o nosso comportamento, confrontar a nossa pregação de púlpito, Senhor, com aquilo que nós vivemos fora do púlpito. Confrontar, ó Deus querido, a nossa ética cristã com a nossa ética do dia a dia, Senhor. E tirar todo o distanciamento do homem que está no púlpito para o homem que está no meio do rebanho, Senhor. Em nome de Jesus. Nos ajuda a trabalhar o teu povo, Senhor, a lhes ensinar de maneira clara, transparente e com muita lisura a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que uma faca de 2 gumes. Penetra no corpo, dividindo ossos e medula. Penetra no sobrenatural do homem, dividindo alma e espírito, apta para instruir, redarguir e ensinar o homem de Deus, segundo a tua justiça, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós nos despedimos aqui, Senhor. E eu quero abençoar a todos quanto nos ouvem nesta noite. E abençoar a todos quanto ouvirão e virão essa live, Senhor. Para que sejam da mesma forma abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Um bom fim de semana. E não vamos nos esquecer que domingo, às 19 horas, a gente abre uma live ao vivo, lá do templo, lá da igreja. E participe conosco. Participe conosco. Quero também deixar um aviso, e aproveitando que vai ter bastante extensão pelo grupo do WhatsApp. Nós essa semana suprimos 2 famílias. Perdão, do Facebook, né? Nós essa semana suprimos 2 famílias. Damos mantimentos em menos de 2 dias para 2 famílias. E a igreja está aberta todos os domingos a partir das 17 horas. Então, se você puder, leve para lá uma oferta de mantimento, uma oferta de amor. Eu sei que
Está difícil para todo mundo, mas existem pessoas que estão passando mais dificuldades do que nós estamos. E a gente pode dividir um pouquinho que nós temos, sim. Não vai nos fazer falta porque Deus é fiel. Tá bom? A gente precisa arrecadar mucilon, cereal, porque tem bebezinho. A gente precisa arrecadar leite. A gente precisa de alimentos básicos, arroz, feijão, açúcar, pó de café, macarrão, os sachês com molho de tomate. São coisas assim, queridos, que a gente pode doar e não vai pesar no nosso orçamento. Tá bom? Lembrando também que todo segundo domingo, antes da pandemia, era o nosso culto de ceia. A gente vai traçar uma estratégia para o nosso culto de ceia. E vai ser uma estratégia bem revolucionária, você pode estar esperando isso, porque vai. Mas todo segundo domingo a gente tem um culto de ceia. E a gente tem a nossa primícias, ou seja, é onde a gente leva mantimentos para a igreja, para suprir as famílias da igreja, e o que sobra a gente tem ofertado para a Casa de Recuperação Manaim. Então, isso tem sido assim muito abençoador para a igreja e muito abençoador para a vida também dos irmãos que são supridos, tá bom? E no segundo domingo do mês de maio, eu acho que cai, agora não sei que dia que cai, no segundo domingo, mas 5 de maio é o aniversário da igreja. Então a gente está pensando num plano aí estratégico para a gente fazer essa comemoração, tá? E a gente passa para os irmãos aí no decorrer da semana, pelo grupo do WhatsApp, depois a gente dá uma anunciada aí no grupo do Facebook também, ok? Deus te abençoe, um bom fim de semana, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que o Espírito Santo de Deus, através da sua vida, opere com poder na vida dos enfermos, na sua família, na sua parentela. Vá lá, impõe as mãos em nome de Jesus, ore por os enfermos. E domingo a gente se vê em nome de Jesus, tá bom? Fiquem na paz.